Olá pessoal, estamos aqui para falar de mais um item relacionado à NR12. Então, o assunto é manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza. Então veja só, você vê que são diversas áreas de atuação. Às vezes numa manutenção pode ser feito tudo isso. Agora a inspeção pode ser feita por operador de um processo que tem máquinas e equipamentos, ou literalmente máquinas e equipamentos que ele opera exclusivamente. Mas de qualquer forma a manutenção precisa acontecer. E o homem de manutenção, ele precisa ter acesso ao plano de manutenção. Tem empresas que têm as suas paradas para manutenção, manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção programada. Então tem tudo isso. De qualquer forma, o homem de manutenção tem que ser o conhecedor da manutenção, tem que ser executado, e também dos equipamentos e agora também das informações da NR12. Estou mostrando aqui a imagem de homens de manutenção, né, andando com as ferramentas de manutenção. E o que a NR12 fala sobre isso? Então você que é homem de manutenção, que é um operador e faz inspeção, ou que é de manutenção e faz inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza. As máquinas e equipamentos devem ser submetidos a manutenções na forma de periodicidade determinada pelo fabricante. Aí já tem a ver com o manual. O próprio manual tem informações de manutenção, informações de segurança, informações de normas técnicas que seguiu. E o que a gente já comentou até na parte sobre manuais e procedimentos, é necessário ter procedimentos de manutenção para nortear como o grupo de manutenção vai atuar. E para isso precisa consultar o manual, as apreciações de risco, muitas das vezes, para que se possa fazer um trabalho adequado. Então, na manutenção, tem que ser profissional legalmente habilitado, legalmente está dizendo que tem que ter um registro de classe. Ou por profissional qualificado, conforme as normas técnicas oficiais ou normas técnicas internacionais aplicáveis. Um exemplo, a manutenção e equipamentos de área classificada. Lá tem normas da IEC, que precisa seguir uma regra ali, e isso implica em ter profissionais com uma determinada e específica qualificação, capacitação para fazer essa manutenção. As manutenções devem ser registradas em nível próprio. Ficha ou sistema informatizado interno da empresa com os seguintes dados. Então, olha, vê só que a NR12 quer que se crie um histórico para as manutenções. Então, tem que ter as intervenções realizadas que vai garantir a confiabilidade. Tudo isso aí pode ser, num eventual acidente, pode ser pedido. Se a empresa não tiver registro disso, complica a situação da empresa. Cria uma vulnerabilidade para ela. Data da realização de cada intervenção. Qual foi o serviço realizado, peças e reparos ou reparadas ou substituídas, condições de segurança do equipamento, indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina e nome do responsável pela execução das intervenções. Isso está te levando a uma responsabilidade técnica elevada. Então, no curso de responsabilidade técnica, fala que o empregado capacitado e autorizado a realizar uma tarefa ou operação em nome da empresa, ele é responsável tecnicamente. Então, observe só o nível que está. Então, até para o homem de manutenção, tem que estar muito atento e cumprir o que está no procedimento, que, por sua vez, foi construído, foi desenvolvido baseado no manual, apreciação de riscos e até outras normas da empresa. Se a empresa não tiver norma nenhuma disso, está criando passivo para si próprio. O registro das manutenções deve ficar disponível aos trabalhadores envolvidos na operação, manutenção e reparos, bem como a comissão, quer dizer, a CIPA, a segurança do trabalho, CERMIT, e a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, esses órgãos internos e externos precisam ter acesso a esse registro. E está registrado para mostrar que a empresa cumpria a NR12 em relação
a manutenção, e é a manutenção que vai garantir a confiabilidade dos sistemas de segurança como um todo, que envolve profissionais de eletrotécnica, eletromecânica, mecânicos em si, né, técnicos em mecânica, e os engenheiros também, cada um segundo a sua autoridade. As manutenções de itens que influenciam na segurança devem, no caso de preventivas, possuir cronograma de execução. No caso de preditivas, possuir descrição das técnicas de análise e meios de supervisão centralizados ou de amostragem. A manutenção, inspeção, reparos, limpeza e ajuste e outras intervenções que, se fizerem necessárias, devem ser executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador, com as máquinas e equipamentos para a adoção dos seguintes procedimentos. Então, vale a pena ressaltar que você, vamos supor aqui, se uma empresa terceirizada começou a trabalhar na manutenção de máquinas e equipamentos, você tem que ter toda a informação dos procedimentos e do plano de manutenção que essa empresa tem. Fique bem atento a isso. Você precisa de saber disso aí. Quais são os documentos que você vai assinar, conhecer tudo isso, não é assinar, assinando as coisas sem saber exatamente o que está fazendo. E é aquela velha história, você pode ser muito experiente em manutenção, mas cada empresa é uma empresa. Então isso tudo tem que ser adequado à NR12. Isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos, de modo visível ou facilmente identificável por meio de dispositivo de comando. Isso é um ponto. Então, como a gente sempre fala, energia. Quando fala energia, a pessoa pensa só em energia elétrica. Mas energia elétrica, energia pneumática, fluido sob pressão, equipamento pressurizado de uma maneira geral, estão sob fontes de energia. E já implica nisso tudo também a implementação do que está na NR10 como travamento e identificação, lockout tagout. É preciso implantar o travamento e identificação para garantir a segurança de não haver uma reenergização acidental, um erro de manobra, ou até uma falha de equipamentos. Isso tem que estar o quê? Procedimento. Umas empresas chamam procedimento de travamento e identificação, outros chamam de energia nula, mas de qualquer forma o objetivo e a direção é a mesma. Bloqueio mecânico e elétrico na posição desligado ou fechado de todos os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergização e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio, contendo o horário e a data de bloqueio, o motivo da manutenção e o nome do responsável. Então você vê que trazendo para a manutenção de máquinas e equipamentos, implementar tudo isso. Tem empresas que não têm. Isso tudo também a própria empresa que define mediante análise de risco. Eu tenho que fazer o bloqueio? É necessário o bloqueio? O bloqueio realmente vai agregar segurança ou vai ser mais uma coisa que não vai mudar em nada praticamente? É preciso se definir isso através de uma apreciação de riscos. C. Medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia, não exista possibilidade de gerar risco de acidente. Medidas adicionais de segurança quando for realizada manutenção, inspeção, reparos de máquinas ou equipamentos sustentados somente por sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, medidas adicionais de segurança. Sistema de segurança com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas abertas das máquinas e equipamentos. Para situações especiais de manutenção, regulagem, ajuste e limpeza, pesquisa de defeitos e inconformidades, em que não seja possível o cumprimento das condições estabelecidas no subitem 12.11.3 e em outras situações que impliquem a redução do nível de segurança das máquinas e equipamentos e houver necessidade de acesso às zonas de perigo, devem
deve ser possível selecionar um modo de operação que torne inoperante o modo de comando automático, permita a realização dos serviços com o uso de dispositivo de acionamento de ação continuada associada à redução da velocidade ou dispositivo de comando por movimento limitado. Então, isso aí só vai definir como isso precisa ser implementado ou se precisa ser implementado através da apreciação de risco em relação àquele equipamento. Então, o que você tem que fazer? Procurar saber na sua empresa se o plano de manutenção ele está montado e quais são as ações preventivas no plano de manutenção e o principal, se essas ações preventivas são de acordo com a NR12. Porque se a empresa, como tem ainda muitas empresas, que não organizaram o seu pátio de máquinas e equipamentos em relação à NR12, é o efeito cascata, o efeito dominó. Isso também, o plano de manutenção não vai estar a contento. E isso já é uma não conformidade. Então, você que é homem de manutenção, que é da empresa, já tem que estar trabalhando em cima disso. Por um outro lado, você que é uma pessoa terceirizada, que chegou na empresa para prestar um serviço, procurar essas informações aqui. Tudo bem? Então, tem que ficar muito claro isso para não haver não conformidade, você começar fazendo manutenção porque você é um profissional de manutenção, em cima de equipamento, ou trabalhando num procedimento que não está alicerçado dentro das definições da NR12. Impedir também a mudança por trabalhadores não autorizados. A seleção corresponde a um único modo de comando ou de funcionamento. Quando selecionado, tem a prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, com exceção da parada de emergência, e torne a seleção visível, clara e facilmente identificável. Ficam dispensados do atendimento dos subitens 12.11.3 e 12.11.3.1 as situações especiais de manutenção, regulagem, ajuste, pesquisa de defeitos e inconformidades que não ofereçam risco às pessoas envolvidas na realização dessas atividades, que não implique na redução do nível de segurança e que não necessitem de acesso às zonas de perigo, desde que executadas sob supervisão do empregador ou pessoa designada por ele, que seria o preposto. Na impossibilidade técnica da aplicação das medidas do subitem 12.11.3 e 12.11.3.1, em função da inércia térmica do processo, podem ser adotadas outras medidas de segurança, desde que sejam planejadas, palavrinha-chave, planejadas. Sem procedimento não dá para planejar direito, não. E gerenciadas por um profissional legalmente habilitado. Então, um profissional que tem qualificação para tal. E resguarda a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, a gente vê que o profissional habilitado, seja ele engenheiro de manutenção, gerente de manutenção, técnico de manutenção, tem uma responsabilidade grande. Então, ele precisa conhecer o manual, e o procedimento está fundamentado no manual e seguir o manual, e todo mundo seguir o manual. E também com o procedimento de segurança, que é a análise preliminar de riscos. Então, a coisa hoje está de um jeito que se blindou de tal maneira para poder não haver margem de risco. Não haver, aliás, risco sempre tem, risco zero não existe, mas o risco aceitável em todo o processo de trabalho, de maneira tal que seguindo os procedimentos baseados nos manuais, na apreciação de risco e, por sua vez, em normas técnicas, com certeza a pessoa vai num só pedaço para casa, sem nenhum problema de se acidentar, sem nenhuma chance para se acidentar. A manutenção de máquinas e equipamentos contemplará, quando indicado pelo fabricante, dentre outros itens, a realização de ensaios não destrutivos. Então, tem manutenção que exige ensaios não destrutivos, somente quando tem soldas ou estruturas, das estruturas e componentes submetidos a solicitações de força e cuja ruptura ou desgaste possa ocasionar acidente. Então, os ensaios não destrutivos já envolvem empresa capacitada para isso. Às vezes, muitas outras empresas terceirizam esse tipo de trabalho para empresas especializadas, mas, de qualquer forma, você, como homem de manutenção, homem de inspeção, de preparação, de ajuste, reparo e limpeza, precisa ter noção dessas coisas. Os ensaios não destrutivos, quando realizados, devem atender às normas técnicas oficiais. Para isso, você terceirizou, solicita procedimento.
Se você tem se é o teu pessoal que faz, você precisa ter um procedimento de testes de ensaios não destrutivos, que é, por sua vez, baseado em normas técnicas. Então, isso tudo vai se amarrando de maneira tal que a sua responsabilidade técnica está dentro do que a NR12 determina. Nas manutenções das máquinas e equipamentos, sempre que detectado qualquer defeito em peça ou componente que comprometa a segurança, deve ser providenciada a sua reparação ou substituição imediata por outra peça ou componente original ou equivalente, de modo a garantir as mesmas características e condições seguras de uso. Então não está permitindo dar jeito, né? Dar jeitinho. Então as manutenções têm que ser pessoas capacitadas, profissionais qualificados, habilitados, pessoas autorizadas, pessoas que conhecem o processo, pessoas que conheçam a NR12, tenham plano de manutenção e um trabalho hierarquizado, logicamente, com a PR, permissão de trabalho, para levar o risco a um nível aceitável. Então a gente finaliza aqui, pessoal. Essa parte de manutenção ela é muito, muito importante, muito abrangente. Uma boa manutenção que vai garantir a confiabilidade dos sistemas de segurança, da medida de proteção em máquinas e equipamentos funcionarem adequadamente. Então você que participou do treinamento, fique muito atento a isso, principalmente nesse módulo no que diz respeito à manutenção. Se você for trabalhar com manutenção, se você for trabalhar com a inspeção, todos os módulos são importantes, mas esse dê mais importância ainda. Se você for aquele homem de manutenção ou que solicite seu operador, inspeciona o processo como operador, e você precisa conhecer o que está tendo de não conforme, percebendo para que venha solicitar a intervenção da manutenção. E a manutenção que vai botar a mão na massa precisa conhecer muito bem o que a gente citou aqui à luz da NR12.